sobre o caso do Barleta, quando foi divulgada a ação, que era uma ação trabalhista, foi primeiro sentido. A incompetência do Ceará foi o maior culpado da situação. Ponto. Foi a primeira coisa que eu comecei o tweet. E para começar esse comentário, eu vou começar isso. A causa é a incompetência do Ceará. O trabalhador que se acha lesado pelo não pagamento de uma verba, ele tem todo o direito de pleitear na justiça. E esse foi o meu posicionamento em relação a todas as situações que eu já comentei no Twitter envolvendo casos semelhantes. O trabalhador está certo em buscar a sua reparação. O que eu acho assim é que quando a diretoria do Ceará falha na comunicação, porque a diretoria do Ceará ela tem duas formas de comunicar. Ou ela não comunica, ou ela comunica de forma tardia. Quando o caos que ela poderia de minimizar explicando já foi ao extremo. E para você reverter esse dano à imagem é muito mais difícil. Então, assim, eu falei, a culpa é clara do Ceará, então eu fui buscar informações, o processo corre em segredo de justiça, eu fui buscar mais informações do processo. Porque o Fred Figueiredo trouxe a informação que o Ceará, o Barleta chegaria ao esporte com a liberação, uma rescisão indireta via na justiça, que ele fez um pedido liminar de rescisão indireta. O que é rescisão indireta? Quando o jogador pede na justiça a liberação do vínculo dele com o clube por atrasos em verbas trabalhistas, né? Ou FGTS, etc. E foi o que o Barleta fez. A Elenco, que é a empresa que gerencia a carreira do Barleta e a carreira do Zé Roberto, o do Dr. Rino, que é o mesmo que se manifestou sobre o Barleta, hoje se manifestou sobre a história do Zé Roberto. Ele também hoje, né? veio a público. Exatamente. Ele vai representar todos os jogadores da Elenco, que é uma empresa que tem uma parceria de gestão de atletas, que tem uma parceria com o esporte. Segundo informações, ele estava tão confiante que a liminar ia ser concedida que até falou a Barleta, pode viajar para Recife, assim, já está resolvido. Só que a juíza, na sexta-feira, não identificou elementos suficientes para que ela concedesse a tutela antecipada. Ela antecipasse a rescisão indireta do contrato do Barleta. Significa que não existia a dívida? Não. Significa que ela não achou elementos suficientes para conceder liminarmente a rescisão indireta do atleta, liberando ele para assinar com outro clube. Então a juíza, sexta-feira, se manifestou, a ação a reclamação trabalhista foi protocolizada na quinta, e sexta-feira a juíza já se manifestou, indeferindo a liminar. O advogado do Barleta disse que não foi indeferida, ela não foi apreciada, mas a informação que eu tenho é que foi indeferida mesmo a liminar, e que a juíza deu um prazo de 5 dias para o Ceará se manifestar e apresentar a documentação do pagamento das verbas. O Barleta alega, e o seu advogado alega, que são várias verbas, equivalente a 13º, direitos de imagem, FGTS, e o Ceará alega que são 2 parcelas de imagem, que inclusive já estavam acordadas para serem pagas em fevereiro com o dinheiro da Liga. E foi outra crítica que eu trouxe. Eu já achava um absurdo usar o dinheiro da Liga para contratar jogador ano passado em uma Série B que a gente já estava perdido. Você trazer o dinheiro da Liga para fechar a caixa de despesa corrente de salário é um absurdo total, porque a gente tem que considerar que isso é uma antecipação de 20% de direitos televisivos negociados por 50 anos. Então você tem que investir esse dinheiro em um legado que vai durar 50 anos. São quantos? 30 milhões? Mesmo eu vou fazer um CT da NASA para minha base. Um CT da NASA, do Manchester City, para a base. Eu vou fazer um centro médico, um campo novo, entendeu? Eu acho que é para isso. Não é para contratar jogador e muito menos para pagar salário, para fechar a conta no final do mês. Entendeu? Então, segundo as informações, isso tinha sido acordado com o jogador. Haviam realmente parcelas, uma parcela de 13º e direito de imagem no final do ano atrasado, mas isso já tinha sido quitado. Inclusive, a informação é que o Barleta recebeu antes de outros jogadores que tinham negociado, porque ele chegou a pedir, estou precisando do dinheiro e tal, o clube realmente pagou. Adiantou não, adiantou o acordo, né? Estava em atraso. E restaram as 2 parcelas de direito de imagem. O salário na carteira pago, o FGTS pago, o 13º pago. Só que o Barleta procurou, junto com o seu staff, a possibilidade de se desvincular sem custo, embolsar o dinheiro de luvas que tinha direito, a parte que tinha direito, e fazer um novo contrato, recebendo novas luvas, recebendo, de repente, um percentual do passe, entendeu? Era um contrato que ia prender ele até 2028, e ele está no direito dele de buscar, achou uma brecha para ganhar dinheiro, e aqui não é, em nenhum momento é julgando se é culpa do jogador ou não, é uma análise do processo. Esse prazo, a juíza deferiu eliminar na sexta. O prazo para o Ceará se manifestar
a decisão vai ser publicada na segunda e o prazo vai começar a correr na terça-feira. Então o Ceará vai ter até a próxima segunda para se manifestar, porque o fim do prazo cai no final de semana. Então hoje a gente teve várias notícias de a questão do Profut, e eu não me manifestei, porque realmente eu não tenho... O que eu vi foi o print do número do processo e o mandado de segurança. Tem um PDF de 300 e tantas páginas. Eu não li, eu não entendo da parte tributária. Se realmente fosse uma parte do direito que eu entendesse, eu ia ler para tentar, mas eu não li e eu não me manifesto de forma irresponsável sobre uma coisa que eu não sei. Eu não sei. O que eu posso dizer sobre esse caso? Eu acho extremamente assustador que a gente possa perder o Profut. É extremamente assustador. É papo para responsabilidade civil ou responsabilidade administrativa, improbidade, tirar quem seja responsável por isso, porque alguém tem que ser responsável por isso. Exatamente. Segundo o jurídico do Ceará, extraoficialmente, eu tentei buscar a informação, disse que não foram notificados essa informação sobre o Profut. Não tem nada, assim. O Ceará não saiu. Existe essa ação, não foram notificados de nada, mas existe, não existe nada. O Ceará não foi notificado, não foi cientificado de nenhuma ação sobre isso. É o posicionamento do jurídico. Eu acho insuficiente. Eu acho que quando não existe nada, eu acho que você diz, não, cara, isso não existe. Isso é uma provocação da delegacia da Receita Federal e a gente vai responder quando for notificado, mas não existe, tá pago, tá aqui, tá pago, tá aqui uma certidão, tá aqui isso. Eu acho que quando você realmente não tem nada, nenhuma brecha, você mostra o documento, é simples, é prova documental, entendeu? Exato. Você apresenta e pronto. O problema é que isso gera um dano de credibilidade no Ceará, que é uma coisa cíclica, né? Todos os times, a maioria dos times do futebol, ele precisa de operações de crédito durante a temporada para fechar o seu caixa, porque o primeiro semestre é deficitário, no segundo semestre vai rentabilizar, vai pagar aquelas operações de crédito. Só que o Ceará está se inviabilizando, inclusive, como um bom devedor. O Ceará está se inviabilizando para os agentes do mercado enxergarem o Ceará como uma boa opção para você aportar crédito. Porque a partir do momento que você precisa de um aporte da Liga para fechar salário, a sua conta financeira não está fechando. Se você já está atrasando salário restante, residual do ano passado, o mercado já te vê com outros olhos. Assim, eu até trouxe nessa live ontem, o departamento de futebol reuniu os atletas antes da situação do Barleta tornar pública para explicar essa situação. Olha, aconteceu isso e tal. Era o mínimo. Era Sim. o mínimo tentar blindar o futebol desse caos administrativo. E repito, é um absurdo ninguém se pronunciar sobre isso. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo você dar margem para o time ficar sangrando. Eu acabei de assistir uma live dos amigos no canal Amigos do Conselho e eu vi muitas cobranças justas. Eu fiz uma crítica ontem na minha live falando sobre isso. Quando você silencia e quando o time está calado, quando o time está sendo mal visto e o time se mantém sem se comunicar, o mais pessimista ou o torcedor já desiludido, ele vai se abraçar sempre com a pior narrativa. Com a narrativa realmente mais pessimista. Isso é natural. E cabe ao clube se manifestar imediatamente sobre isso. Aí o presidente escolhe se manifestar através do blog do Kempis. A leitura do cara é impressionante. Nada contra o jornalista. Mas o veículo oficial do clube, a Vozão TV, os canais, o clube tem um departamento de comunicação. Você precisa usar para isso. E vai a público para dizer que eu não esperava. Cara, eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir que tu não esperava, eu imagino. Porque não acho que você ia ficar devendo e esperando ser acionado na justiça, correr o risco de perder o atleta. Porque se a liminar for deferida após a manifestação do Ceará, o Ceará não apresentar os documentos e a juíza entender no mérito que o direito do Barleta é bom, que a rescisão indireta é um direito que assiste ao jogador, o Ceará não só perderá o Barleta, como o Ceará continuará com a dívida de 4.400.000 que ele ainda tem pelo passe do atleta. Ou seja, o Ceará vai pagar por um atleta sem usar. E sem ter caixa para isso. Ou seja,
O único lado positivo disso, que poderia ser abrir margem de folha para você contratar peças que equilibrem mais o elenco, vai ser um ônus e a gente vai perder um atleta e ainda perder a capacidade financeira de se reforçar. Ô, Léo, sobre isso, até saiu essa matéria, vou compartilhar com a galera, né? O Horácio Neto trouxe, que o Ceará está iniciando a quitação de dívida com o Barleta e deve resolver pendência até sexta-feira, dia 26, né? A apuração do Horácio, né? Lá na Rádio Povo. E até para o torcedor entender, cara, isso aqui é só para o prejuízo não ficar grande, né? Não ser total, porque, imagina, o Barleta não fica mais no Ceará, cara. Depois dessa confusão toda, não tem nem clima para isso. É para o Ceará não perder o dinheiro que já gastou com esse jogador, né? Foram 2 milhões e 200 mil e ainda tem os 4 milhões e 400 que o Léo tá falando aí, que se perde na justiça, vai ter que continuar pagando, cara. É total absurdo. Agora para mim, é sempre bom começar o comentário com a mesma frase. O Ceará é o único irresponsável pelo que tudo que está acontecendo em termos jurídicos contra o time. É o único responsável, a sua incompetência. O Ceará deu a brecha. É o Ceará, ponto. É. Agora, a juíza entendendo que o direito do Ceará é bom, o Ceará comprovando que mesmo existindo débitos, não totaliza o requisito legal que justifica a rescisão indireta, Barleta ia ficar treinando na cidade Vozão, independente do meu prejuízo. Ia ficar, o Ceará não dispõe de margem financeira para pagar um salário desse sem um cara atuar. Mas vai, porque precisa se posicionar. Tem o débito com o jogador, precisa honrar com ele e com todos. Mas se o jogador aproveitou uma brecha de um acordo que ele tinha feito também, lógico, causada por um erro do clube, repito, irresponsabilidade do clube, vai ser agregado e vai treinar em separado e só vai negociar acho que pelos valores justos. Porque o Ceará vai correr o risco de perder 4 milhões sem usar o jogador. E eu acho que o Ceará garantindo, realmente provando, como diz o presidente, e eu não tenho segurança disso, não acredito, que realmente não existe esse débito, então que o jogador agora arque com suas consequências. Tentou sair de graça para obter um ônus financeiro a mais, que agora pague com um ônus esportivo, de ficar treinando separado até que isso se resolva. Você não acha que não tem o mínimo espaço, assim, eventualmente, para uma volta dele? Realmente não tem. Porque eu achei tudo muito rápido, eu achei tudo muito movimento ele empresário. Ele foi para Recife, não foi, Léo? Já foi para Recife. A informação foi na quinta mesmo. Na quinta mesmo, lá, né? E assim, eu acho que tem zero espaço pela quebra de confiança com o staff do atleta. Não é uma quebra de confiança. Repito, o Ceará deu margem. Além de não ter clima, você reintegra um cara desse e sabe que é o primeiro momento. O cara vai buscar uma vantagem, né? Não dá para confiar mesmo, não. Eu só perguntei para a gente dirimir qualquer dúvida aí da situação e trazer para a galera a situação como ela está.